Fala galera do Bonizão, se liga só, hoje eu tô com um vídeo muito especial pra vocês. A Mitsubishi, a marca que faz os carros mais casca grossa do pedaço, me convidou pra eu falar pra vocês justamente quem que eu acho que é o grande casca grossa da NFL, galera. Eu pensei bastante, pensei no Peyton Manning, pensei no Lawrence Taylor, pensei no Drew Brees, pensei no Dan Marino, pensei no Joe Montana, pensei no Steve Young. Enfim, são tantos caras incríveis que jogaram esse esporte tão maravilhoso. Mas tem um cara que, na minha opinião, ele se destaca mais do que todos os outros, galera. E eu tô falando dele, né, galera? Thomas Edward Patrick. Nossa, como é que é o nome dele? Até me confundi. Thomas Edward Patrick Brady Jr. Esse mesmo, galera. O nosso bom e velho conhecido Tom Brady. Na minha opinião, não existe um outro cara mais casca grossa que o Tom Brady na NFL. Vários jogadores foram incríveis, mas quando a gente olha pro Tom Brady, por tudo que ele conseguiu atingir na carreira, por todos os recordes, por todas as conquistas, e justamente quando a gente olha pra história de vida dele, galera, como ele surgiu, quando a gente une essas duas coisas, realmente não tem como dizer que esse cara não é o maior casca grossa da NFL, galera. E eu vou contar pra vocês um pouco de como foi que começou a história de Tom Brady na NFL, porque ele foi um grande gladiador, galera. Ele teve que batalhar muito para conseguir um lugar na liga, e desde que ele entrou e teve sua chance, olha só o que tem acontecido, galera. Tom Brady tá com 40 anos, tá jogando demais, tá indo para sua 8ª final do futebol americano, seu 8º Super Bowl, galera. Nenhum outro jogador na história do futebol americano teve tantas idas ao Super Bowl. E nesse domingo, ele pode se tornar o primeiro jogador a conseguir 6 títulos do Super Bowl, galera. Um fato inédito e algo incrível para um cara como ele. Tom Brady é um garoto da Califórnia. Ele nasceu em San Mateo, a cidade muito próxima ali de São Francisco. Então, basicamente, ele cresceu a vida inteira indo assistir os jogos do seu grande time, do seu grande ídolo. Pois é, Tom Brady ia assistir sempre os jogos do San Francisco 49ers e Joe Montana. Aquele time da década de 80 era fantástico do 49ers, ganhou tudo. Quem diria que esse garoto iria superar o seu grande ídolo, né, galera? Que demais isso. E Tom Brady sempre demonstrou paixão pelo futebol americano. Desde o high school já seguiu com a aptidão para jogar o esporte, sempre querendo ser ali um quarterback, mas seu próprio pai brincava com ele, falava que ele era um branquelo lento, porque a aptidão física do Tom Brady nunca foi forte, mas desde criança ele sempre demonstrou muita garra e dedicação, e mais do que isso, muita inteligência emocional, galera. Isso são características do Tom Brady que estavam com ele desde criança e que acompanharam ele, ou melhor, acompanham ele até hoje, galera. Em 1995, Tom Brady realmente decidiu que ele queria jogar futebol americano. Ele recebeu um convite da Universidade de Michigan e foi pra lá. E justamente para você entrar na NFL, você precisa fazer uma boa faculdade que participe das grandes ligas universitárias, né? Nos Estados Unidos, no futebol americano, não existe categoria de base. Então, justamente, o futebol americano do high school, o futebol americano das universidades tem esse papel. Funciona como uma categoria de base. Então, para você entrar num time profissional, você precisa participar de grandes jogos, de grandes faculdades que disputam as grandes ligas. E Michigan era uma dessas universidades, galera. Mas a vida do Tom Brady não foi fácil, galera. Não foi fácil. Basicamente, os 2 primeiros anos de Tom Brady em Michigan foi ficar no banco de reserva. Em 97, ele teve que fazer terapia para poder lidar com essa frustração de ser reserva do time. Em 1998, Tom Brady assumiu a titularidade do time de Michigan e fez um bom papel. O time conseguiu boas campanhas e Tom Brady foi muito bem. Em 1999, o técnico de Michigan até revezava Tom Brady e o outro quarterback na época, cada um jogando um quarto, e depois ele decidia qual dos dois iria jogar o restante da partida, o terceiro e quarto quarto. Os números de Tom Brady em Michigan foram fantásticos. Ele conseguiu 20 vitórias em 25 partidas, números excelentes, várias jardas, várias conquistas, mas no final da temporada de 99 ele não tinha chamado a atenção nem da mídia americana, muito menos dos técnicos e treinadores dos times da NFL. E aí entra 2 fatos curiosos. Tanto no verão de 98 quanto no verão de 99, Tom Brady foi estagiário de nada mais nada menos que um dos grandes bancos de investimentos do mundo, o Merrill Lynch. Ou seja, tudo indicava que ele poderia ser justamente um cara engravatado de Wall Street, galera. Justamente por não saber como que seria a vida dele na NFL, se ele conseguiria ter uma chance. Na época em Michigan, Tom Brady cursava General Studies. Era uma mescla de psicologia, sociologia, antropologia e economia. Ele se formou com General Studies com ênfase em negócios. Ele quis garantir pelo menos o seu diploma universitário. E fez muito bem. A grande verdade, galera, é que as chances de Tom Brady eram muito pequenas. Como ele não tinha chamado a atenção
posição de basicamente nenhum dos times da NFL, a chance de ter sucesso em algum time seria realmente muito pequena. O draft do ano de 2000 é considerado um dos grandes acontecimentos do esporte, porque justamente o draft é quando os times profissionais selecionam os melhores jogadores universitários, que vão ser o futuro dos times. Ao todo são escolhidos 254 jogadores num total de 7 rodadas, ou seja, cada time tem 7 rodadas para escolher um jogador. Tom Brady foi escolhido na posição de número 199 pelo New England Patriots, de uma maneira super discreta, quase sem chamar atenção. Basicamente, para todos os outros times da NFL existiam outros 198 jogadores muito mais valiosos que Tom Brady. Mas o grande lance, galera, é que naquele ano, esse ano de 2000, tava entrando no New England Patriots um cara chamado Bill Belichick. Naquela época, nessa temporada, no final da década de 90, o Patriots não era esse Patriots que a gente está acostumado. Era um Patriots bem complicado, um time realmente mais ou menos. E justamente a explicação pelo Patriots selecionar o Tom Brady numa rodada tão baixa, numa sexta rodada, na posição de número 199, é justamente pelo fato de que naquela época ele tinha problemas muito mais emergenciais do que a questão de quarterback no time. No entanto, Bill Belichick tinha feito a lição de casa e tinha gostado do estilo do Tom Brady. Acho que esse é um dos grandes fatores que fizeram com que Tom Brady de fato ingressasse na NFL. Se o Bill Belichick não tivesse visto e se interessado pelo estilo do Tom Brady, talvez ele não teria tido uma chance na NFL. Talvez nenhum outro time teria escolhido ele na NFL. Naquela época, o Patriots já tinha um quarterback, mas o Bill Belichick tinha gostado do estilo que o Tom Brady tinha de inteligência emocional. Nada relacionado à pegada física, ao estilo físico do jogador. Justamente a capacidade emocional que o Tom Brady mostrou ter em Michigan na época. E assim foi, galera. Tom Brady, enfim, de uma maneira super discreta, entrou na NFL. O primeiro ano, galera, foi um ano que ele basicamente não jogou, treinou muito. Uma coisa engraçada nessa época, o New England Patriots tinha 4 quarterbacks e o Tom Brady era justamente o terceiro reserva, ou seja, você tinha um titular, o reserva imediato, o segundo reserva e você tinha o Tom Brady como quarto quarterback do time. Mas ele mandou muito bem, o garoto não desistiu, acreditou que poderia ter uma chance e se dedicou muito nos treinos no Patriots. Em 2001, Tom Brady já era o reserva imediato de Drew Bledsoe. Pois é, galera, ele conseguiu esse grande feito, se dedicou nos treinos e conseguiu ter resultado. E desde 2001, na segunda rodada, quando Drew Bledsoe se machucou naquele jogo contra o New York Jets, Tom Brady assumiu de maneira incontestável a titularidade do time e nunca mais deixou, galera. Exatamente, Tom Brady nunca deixou de ser titular do Patriots por uma questão técnica. O que Tom Brady fez? Basicamente ele conseguiu levar o time para os playoffs, conseguiu uma arrancada fantástica no final da temporada, ganhando 6 últimos jogos. Aquele garoto que mal teve chance em Michigan, que não foi basicamente percebido por ninguém no draft, a não ser pelo Bill Belichick, que quase realmente não entrou na NFL, conseguiu levar o Patriots no Super Bowl. Naquele ano, o grande favorito era o Rams e o grande underdog, o grande azarão era o New England Patriots do Tom Brady. E nesse Super Bowl, Tom Brady já mostrou ao mundo a que veio, né? Com uma campanha de pouco menos de 1 minuto, conseguiu conduzir o time a uma posição de campo muito boa para que Adam Vinatieri, o kicker, pudesse fazer o chute da vitória. Ou seja, em 2001 Tom Brady ganhou seu primeiro título de Super Bowl, o seu primeiro título de MVP do Super Bowl, e desde então tem sido esse monstro, galera. E o resto da história, galera, vocês já sabem. Tom Brady hoje é o quarterback com mais aparições em um Super Bowl. Já foi 7, nesse domingo tá indo pra sua 8ª aparição no Super Bowl. Das 7 vezes anteriores que ele foi, ganhou 5. É o único quarterback da NFL com 5 títulos, é o único jogador com 5 títulos por um único time da NFL. E os recordes de Tom Brady são incríveis, de temporada regular, pós-temporada, recorde de Super Bowl. E o cara não quer parar. Tom Brady já deixou claro que ele quer jogar para mais de 40 anos. E o mais engraçado de tudo, né, galera, é o seguinte: a gente olha pro Tom Brady que tem 40 anos e era um cara super questionado no início, quando ele foi draftado, né, que ele não tinha capacidade física. No entanto, com 40 anos, fisicamente, do jeito que ele tá ótimo, galera. Isso é o mais louco, né? Aquele cara que foi questionado pelo físico, hoje mostra pra todo mundo que ele consegue jogar em alto nível ainda e vou deixar bem claro, sobrando ainda. Tá jogando demais, sobrando,
com 40 anos, um time que hoje, desde que Tom Brady foi selecionado, um time que nunca teve campanhas negativas, desde então conseguiu sempre campanhas vitoriosas. Todo ano, galera, o New England Patriots já ganha a divisão deles antes de começar a temporada, tamanha a força que o time tem. Então é isso, galera, quando eu olho para toda essa história do Tom Brady, quando eu olho para aquele garoto que quase não foi pra NFL, e quando eu olho para esse cara que é o maior jogador de todos os tempos, com mais títulos, mais vitórias, mais Super Bowls, mais tudo, não tem como não dizer que esse cara é o maior casca-grossa da NFL, galera. O cara nunca desistiu de nada, sempre se dedicou muito e sempre teve muita força mental para conseguir alcançar os seus sonhos, galera. Essa é a grande verdade. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, para vocês, Tom Brady é o maior casca-grossa da NFL? Conta pra mim. Valeu, Mitsubishi, pela oportunidade de contar essa história um pouco do Tom Brady. É muito legal, é muito bacana poder contar a história desse grande jogador. Muito obrigado. Tem mais vídeo vindo, galera. Fiquem ligados. Super Bowl nesse domingo. Chegou a hora. Grande decisão, galera. Fiquem ligados aqui no canal. Pony Zone, a zona mais quente do futebol americano, galera. Nós.